Nem que seja no final da aula. Graças a Deus é sexta-feira. Muito bem, Laura, muito bem. Obrigado por ter lembrado. Mas eu vou passar uma atividade, tá? Para você não ficar sentindo falta do professor. Tá bem? Bom, nós estávamos vendo a formação da Arábia Saudita. Basicamente, resumindo todo o conteúdo, coisa boa. Ingrid, eu senti um tiquinho de, assim, umas pitadas de ironia. Brincadeira, tá? Não leve a sério. Vamos para a frequência, antes de mais nada, porque senão eu acabo esquecendo. Imagina. Uhum. Cadê Arthur? Arthur está presente. Camille. Rapaz, vocês têm notícia da Camille? Assim, ela está faltando bastante, sabe? Por o caso de ter alguma doença, sei lá, ela possa estar mal, justificar a falta. Porque a última aula que ela assistiu de geografia minha foi dia 14 de agosto, para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Davi, Evelyn Paz está presente, Ingrid também está presente, Johanna parece que não se encontra, Alberto está presente, Patrícia também, Gisele também está, Ian Leite também, Isabelle parece que não está, nem o Ítalo, Joana Maria is here, depois José Mateus, João Lucas também, João Lucas é outro que está faltando demais. Júlia Evelyn, Laura, Lavínia, Letícia Ribeiro, tá aqui. Letícia, diz uma coisa, é Letícia Helen ou Letícia L? Esse H tem som de R, tem? L, L. Né? Tá. É que eu chamo Ribeiro porque eu fico com receio de errar o nome. Lisa Ricardo, Lizenara, Maria Clara. Maria Clara parece uma vezinha para dar o ar da graça. Não vem mais. Letícia Freitas. Cadê a Letícia Freitas, hein? A Letícia é outra que está faltando bastante. Se vocês tiverem alguma notícia, alguma justificativa, avisem, tá? Maria Lúcia está presente. Natália. Natália não. Sara está presente. Stephanie, Suiane, Thiago, Vitor Emanuel e Yasmin. Bom, como eu falei para vocês no começo da aula, basicamente o que a gente estava vendo, além de alguns conflitos na região árabe, basicamente a guerra árabe-israelense, pela divisão desse território no Oriente Médio, nós encerramos nosso conteúdo com a formação da Arábia Saudita, que recebe esse nome por conta do profeta, vamos dizer assim, Mohammed ibn Abd al-Wahhab Saud. Complicado, né? Mas se você falar devagarinho, você consegue. E daí, desse Saud, vem o nome
Arábia Saudita. A gente encerrou aqui na página 272, para quem não pegou, tá bem? Tem alguma coisa errada aqui. Pronto, deu certo. Na página 262, a gente vai retomar aqui. 272, tá? Eu falei 260. 70. 272. A gente pode retomar aqui do segundo parágrafo, tá bem? Embora a gente já tenha lido. Eu não gosto de retomar exatamente do ponto que eu parei. Eu retomo um pouquinho antes. Claro que vocês já perceberam isso. O Egito, que com a chegada de Saddam ao poder, afastou-se definitivamente da União Soviética, aproximou-se dos Estados Unidos e passou a adotar uma relação mais branda com Israel, esquecendo a prática militar como forma de reconquistar os territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias. Em novembro de 77, Saddam visitou de surpresa o Estado de Israel, reconhecendo o direito à existência do Estado judeu e estabelecendo relações diplomáticas. Bom, o Egito foi o primeiro país árabe a efetivar diálogo com Israel. Em 1979, Saddam assinou um acordo de paz com Israel em Camp David, aliás, com a aprovação da Casa Branca, pelo qual Israel se comprometia em devolver o Sinai ao Egito, que aconteceu em 1982. Saddam passou a ser visto pela maioria do povo árabe como um traidor da causa árabe. Em 1981, ele foi assassinado por militares de um grupo fundamentalista islâmico. Continuando. Outras consequências da guerra do Yom Kippur foram o choque do petróleo e a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Ressentidos com os resultados da guerra, os países árabes exportadores de petróleo reduziram o volume de suas exportações, acarretando uma elevação brutal do preço do barril, que passou de $14 antes da guerra a $68 depois da guerra, provocando uma crise de grandes dimensões, que mostraria o quanto o mundo era vulnerável em relação a esses países. Esse episódio marcou de forma definitiva a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no jogo geopolítico do Oriente Médio como forma de estabilizar a região. Aqui em 1967, vemos a vitória da Guerra dos Seis Dias. As conquistas da Guerra dos Seis Dias multiplicaram por 3 o tamanho do país, no caso Israel, sendo que esses aqui de vermelho eram os territórios conquistados. Como a gente pode ver, em 82, o Sinai foi devolvido ao Egito e Israel devolveu Gaza, a faixa de Gaza, aos palestinos. A faixa de Gaza é essa porçãozinha de terra aqui no canto esquerdo. Parece uma faixa mesmo. E claro que vocês já ouviram falar, por conta dos conflitos
constantes que ocorrem nessa região. Se tiver entrado mais alguém, parece que entrou. Se tiver entrado mais alguém depois que eu fiz a frequência, coloque o nome, tá? Guerrilhas, terrorismo e intifada. A vida nos acampamentos de refugiados se deteriorava com o aumento da fome, doenças e mortes. E a Organização pela Libertação da Palestina começava a dar sinais de cansaço. A insatisfação se generalizava quando, de forma espontânea, em 9 de dezembro de 1987, surgiu um movimento popular denominado Intifada, agitação em árabe. Nos acampamentos de refugiados palestinos da Cisjordânia e Gaza. Armados de paus e pedras, crianças, mulheres, jovens e velhos começaram a travar uma guerra inusitada contra os soldados israelenses, que revidaram disparando contra os palestinos. O que aconteceu até um dia desses aqui. Inclusive, essa revolta, como a gente pode ver, como eu sempre falo para vocês, insatisfação popular gera revolta. O que aconteceu aqui foi o que aconteceu em outros tantos lugares no mundo. Mas sobre essa resposta desproporcional do governo, de mandar bala para mulheres, crianças, idosos, que estavam com paus e pedras na mão, isso aconteceu também não muito distante da gente, no que a gente chama de Primavera Árabe, certo? Uma onda revolucionária de manifestações que ocorreu no Oriente Médio, a partir de dezembro de 2010, aliás, e também no norte da África. Sobre a Primavera Árabe, a resposta do governo era na base da bala mesmo. Não tinha tipo aquelas manifestações que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita manifestação. Você imagina o governo responder com chumbo, bala, de verdade? Foi o que aconteceu aqui. E foi o que aconteceu na Primavera Árabe também. Vocês pesquisem depois, uma curiosidade. Primavera Árabe. Os soldados judeus, sem saber como enfrentar essa nova modalidade de guerra, destruíram as casas e mataram milhares de civis indefesos. A OLP demorou a digerir o movimento, que nasceu da insatisfação popular por conta de sua ineficiência. A Intifada foi um marco importante na questão palestina, por dois motivos. Serviu de alerta à opinião pública mundial sobre o que verdadeiramente ocorria na Palestina e nos campos de refugiados, onde Israel praticava uma política clara de segregação racial contra os palestinos e mostrou aos palestinos que o caminho a ser seguido não era mais o de guerrilha. Aliás, não era mais o da guerrilha, muito menos o do terrorismo, e sim a via diplomática, que já vinha sendo adotada por Yasser Arafat desde 1974, quando admitiu um Estado palestino apenas em Gaza e na Cisjordânia. A Intifada ganhou a simpatia da opinião pública mundial e foi utilizada para conquistar avanços para a causa palestina. Arafat, a OLP e a Al-Fatah praticamente abandonaram a luta armada. Porém, outras organizações terroristas ou guerrilheiras se multiplicaram nos acampamentos de refugiados da Jordânia, do Líbano, do Egito e até do Irã.
Em novembro de 1988, a OLP anunciava a criação de um Estado palestino em Gaza e na Jordânia. E, um mês após, reconhecia de forma implícita o Estado de Israel.
Gente, falha técnica. Vamos retomar de onde a gente parou. A gente estava falando da agitação, a intifada, que é a agitação em árabe, e que ela havia ganhado a graça do povo. O povo passou a admirá-la. E ela foi utilizada para conquistar avanços pela causa palestina. Próximo parágrafo. Último parágrafo antes de a paz fugaz. Em novembro de 88, a OLP anunciava a criação de um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia. E um mês após, reconhecia de forma implícita o Estado de Israel. Estava aberto o caminho para a paz, a qual não foi aceita pelo então primeiro-ministro israelense Isaac Shamir, que admitia, aliás, que não admitia negociar com terroristas, e incentivou a formação de novas colônias judaicas em Gaza e na Cisjordânia. A paz fugaz, os acordos de Oslo. Oslo é a capital da Noruega, tá? Depois da derrota iraquiana e do fim da bipolaridade, o Oriente Médio se via livre das disputas entre as superpotências com hegemonia estadunidense, sem conflitos pelo poder regional, nem com Israel, em virtude dos efeitos da Intifada, e com o governo trabalhista, que havia vencido Likud, partido de extrema direita. Opa, peraí. Quer dizer, então, professor, que aqui quem estava no poder era um partido que visava beneficiar os trabalhadores. Isso. E esse partido venceu esse partido aqui de extrema direita. Isso, exatamente. Além da posição conciliatória da OLP. Vamos lá. Próxima página. As negociações públicas entre Israel e a OLP tiveram início sendo patrocinadas por diversos países, enquanto em Oslo se desenrolavam negociações secretas de paz entre o premier de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, Yasser Arafat, e culminaram com a assinatura de um acordo de paz no dia 13 de setembro de 1993, em Washington. Eu não era nem nascido. Denominado Acordo de Oslo I, estabelecia a autonomia dos palestinos residentes em Jericó, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A partir de 94, quando ocorreu a evacuação das tropas israelenses e as áreas passaram para o controle da Autoridade Nacional Palestina, presidida por Arafat. O acordo previa a extensão da autonomia para o restante da Cisjordânia e a negociação de um estatuto definitivo de todos os territórios ocupados, inclusive a área internacional do leste de Jerusalém. Em setembro de 1995,
Vamos lá, gente. Eu vou retomar mais uma vez, colocar aqui a presença da Maria Clara também. Acabei de. A gente está na página 275, tá, Maria Clara? No parágrafo terceiro, tá bem? Em setembro de 1995, Israel e a OLP assinaram novos acordos de paz, chamados de Oslo II. Meu número. Ah, tá bem, Isabel Almeida. Pronto, tá? Eu já tinha feito a chamada mesmo. Oslo II, os quais previam eleições como forma de legitimar a autoridade nacional palestina. Arafat foi eleito em 96 presidente da instituição. O detalhamento da extensão da autonomia na Cisjordânia, bem como a implementação até maio de 99 dos estatutos definitivos das terras da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém. Então, o que, é que a gente nota até aqui? Seguinte, nós notamos que, por conta de diferenças, não apenas de etnia, mas também diferenças religiosas, diferenças de interesses que estavam divergindo, claro, não estavam convergendo, estavam em divergência, houve a ausência de alguns acordos, certo? Ao mesmo passo que houve alguns acordos, mesmo que tenham sido intermediados, vamos dizer assim, por outras pessoas e outras organizações. Para vocês terem ideia, Isaac Rabin e Yasser Arafat apertaram as mãos num acordo, apenas um acordo que foi intermediado por Bill Clinton, sendo que o Isaac Rabin disse que não negociaria com os terroristas. E foi o que ele chamou o pessoal do Yasser Arafat. A gente nota aqui também que alguns acordos foram criados entre Israel e a OLP. E também, claro, aqui encerrando, até onde a gente leu, a Autoridade Nacional da Palestina ficou sob controle de Arafat de 96 até 99. A resolução gerou insatisfações de ambos os lados. Palestinos mais radicais, mais doentes religiosos, principalmente o Hamas. Hamas, para quem não sabe, é uma organização terrorista, tá certo? Assim como a Al-Qaeda, assim como o Hezbollah. O Hamas chamaram Arafat de traidor, só aceitando todo o território original da Palestina e reavivando o desejo de jogar todos os judeus ao mar. Os judeus radicais, capitaneados por Likud, chamaram de traição o acordo e a posição de Rabin, de Rabin de entregar a Terra Santa aos inimigos de Israel. Como eu falei, quase tudo aqui tem não diria motivação, tem um pretexto com base na religião, certo? Mas a motivação aqui é puramente econômica, é territorial. Estes foram mais fundo em sua intolerância. E no dia 4 de novembro de 96, após uma manifestação pela paz, Isaac Rabin foi assassinado por um extremista judeu de nome Yigal Amir, aliás. O conflito palestino hoje, após a morte de Rabin,
assumiu o poder o extremista Likud Benjamin Netanyahu, que emperrou, aliás, o processo de paz, revogando o decreto que proibia a expansão judaica na Cisjordânia e fechou o escritório da OLP em Jerusalém. Os palestinos responderam rapidamente com novas manifestações. No final de 99, foi eleito Ehud Barak, do Partido Trabalhista. Suas primeiras ações na OLP, é claro, foram a devolução das colinas de Golã à Síria e a retomada das negociações com Arafat. Barak aceitou uma forma de soberania limitada e compartilhada, mas a proposta foi rejeitada por Arafat. Próxima página, 276. Em 28 de setembro de 2001, uma clara provocação aos palestinos, em uma clara provocação aos palestinos, o novo líder do Likud, Ariel Sharon, visitou a esplanada das mesquitas, local sagrado para os muçulmanos. O ato de Sharon decepciona a todos quanto aos esforços de paz. E, novamente, as relações entre palestinos e israelenses voltaram a ser preocupantes. Já pensou tudo isso por conta de religião, de uma coisa que um acredita e que o outro não acredita, ou que um acredita e tem, o outro que tem que acreditar também, porque se ele não acreditar, ele merece morrer. Que primitivo, não é? Esse pensamento? No mesmo dia, os palestinos reagiram com o lançamento da Segunda Intifada. As negociações pararam e Barak, impotente perante a reação palestina, foi vencido em fevereiro de 2001 pelo próprio Sharon. No governo, Sharon lançou a Operação Muralha de Defesa e desfez tudo que havia sido sedimentado ao longo de 8 anos. 8 anos de negociações, 8 anos de acordos de paz. Novamente, tudo motivado por religião. Em pouco tempo, as tropas de Sharon invadiram o acampamento de Jabalia e ocuparam as cidades de Ramallah, Belém, Jenin, Nablus e a aldeia de Salfit. Avançaram também sobre o Hebron e cidades e campo de refugiados na faixa de Gaza. Com o propósito de quebrar o poder de Arafat, os militantes de Israel invadiram o centro administrativo da ANP e mantiveram o líder refém. A operação envolveu 31 mil reservistas, milhares de soldados do exército regular, centenas de tanques. Somente na ação de Belém, 100 tanques invadiram a cidade. Somente na ação de Belém, 100 tanques invadiram a cidade. Helicópteros e aviões de caça também. Nossa Senhora. Só mais esse parágrafo aqui para a gente encerrar. Os palestinos, então, multiplicaram os atentados terroristas, com homens e mulheres bomba. Grupos como Hamas, a Jihad e Hezbollah passaram a atuar cotidianamente e com a ajuda de outras organizações mais radicais que levaram o terror para áreas do mundo até impensáveis, como é o caso do ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono também. Bom, meus abençoados, na página 278, a gente tem a abertura das nossas questões. A gente vai fazer até a 5ª questão apenas. Olha só, que coisa maravilhosa, né? 5 questões apenas. E isso para a próxima quinta-feira. Então, dá para fazer. Dá para fazer uma questão por dia. Se você for parar para pensar, ainda tem
2 dias de folga. Até a quinta questão da página 280. Tá bom? Pouca coisinha, suave, tranquilo. Não é nada que vocês não façam assim em 50 minutos. Para ficar bem feito, né? 10 minutos não dá. Bom, vou ficando por aqui. O professor Assenaí chegou. A gente não se vê mais hoje, só na próxima semana, na terça-feira, porque segunda é feriado, né? Então é isso, meus queridos. Um abraço.